corretor, corretora de imóveis, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do passo a passo para sua primeira venda. Eu sou Beatriz Stuebel e preparei um material completo. São 7 videoaulas que vai te ajudar nesse início. Eu sei que no começo você deve estar um pouco perdido, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, às vezes não tem um profissional especializado para te ajudar. Então eu preparei esse material para você. Primeiramente, você precisa entender como um corretor de imóveis trabalha, o que ele faz, como ele trabalha, qual é a rotina desse corretor de imóveis, para você ver se você consegue se adaptar. Porque o corretor, muitas vezes, ele acaba fazendo não somente o horário comercial, mas ele trabalha às vezes à noite, trabalha no sábado, trabalha no domingo. Ele fica muito refém aos horários do cliente. Então, você precisa saber se você está disposto a fazer esses horários, se você está disposto, às vezes, de abrir mão de muitas coisas para conseguir acompanhar seu cliente e conseguir completar suas vendas. Você precisa entender os horários do corretor, entender que se um cliente precisar ser atendido no domingo, você vai ter que largar a sua família, deixar a sua família em casa, às vezes um aniversário, alguma coisa, você não vai poder participar para ir atender esse cliente, porque talvez seja o único momento que esse cliente possa ser atendido. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Claro, o corretor de imóveis, ele não precisa cumprir um banco de horas? Não precisa, mas ele tem que ter uma rotina? Sim, ele tem que ter essa rotina, porque senão ele não vai alcançar as metas no final do mês. Entendeu como funcionam os horários do corretor? Ok. Agora, como funciona o recebimento? Como que esse corretor recebe? Como funciona o salário do corretor? O corretor recebe um salário fixo? Não. Na maioria das vezes, as imobiliárias, construtoras não pagam salário fixo. Então, o corretor, ele é comissionado. Então, entenda, aprenda a trabalhar por comissão. Muitas vezes, a gente vê vários candidatos que não entram, não começam a trabalhar, sempre tiveram vontade, mas não entram a trabalhar como corretora de imóveis porque não tem um salário fixo. Gente, desapega, não se apegue a salário fixo. O corretor de imóveis faz o salário dele. Então, você pode ter uma constância e você fazer aquele fixo todo mês. Mas, claro, se você não trabalhar, não produzir naquele mês, você não vai receber. Mas se você trabalhar e ter um resultado muito maior que o outro corretor, você vai ganhar muito mais que ele. Então, é muito por mérito, é muito pelo seu resultado, é pelo que você conquistou. Então, nenhuma imobiliária vai te pagar um fixo para você ficar lá sem produzir. Então, você precisa produzir. Muitas vezes, quando o corretor recebe uma comissão, ele recebe um salário fixo, ele recebe uma comissão pequenininha. Por quê? Porque não é o objetivo das imobiliárias, não é o objetivo das construtoras trabalhar com o salário fixo. E por que se contentar com um salário fixo se você pode ganhar muito bem, se você pode ganhar de 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil por mês? Tudo vai depender do seu resultado. Eu, como corretora, quando eu trabalhei como corretora, o meu início foi um pouquinho mais difícil, porque realmente eu não conhecia nada, não sabia nada sobre o mercado imobiliário. Eu vim para Curitiba também, não conhecia direito Curitiba, tinha muita vergonha de falar no telefone, de conversar com as pessoas, então o meu início foi um pouquinho mais difícil. Mas claro, eu não desisti, porque realmente eu queria ser corretora de imóveis, eu desejava ser corretora de imóveis. Não somente por ganhar muito bem, mas porque a gente trabalha com vendas, trabalha com o sonho dos nossos clientes, trabalha com realização. É tão gostoso pós uma venda você receber aquele carinho do cliente, ele agradecendo por você acompanhar esse momento especial dele. Então, eu queria muito ser corretora de imóveis, então eu levei um tempo para conseguir me adaptar. Mas, claro, a partir do momento que eu consegui me adaptar, aprendi algumas coisas, algumas técnicas, algumas formas de captação de clientes, como trabalhar esse cliente, qual perfil de cliente eu deveria focar. A partir do momento que eu entendi tudo isso, a minha vida mudou, ficou tudo mais fácil. Eu consegui atingir números no mês que eu não conseguia atingir antes no ano. Então, claro, o início é um pouquinho mais difícil, porque é igual qualquer outra profissão. Você não tem o conhecimento. A partir do momento que você conhece, a partir do momento que você aprende como funciona,
aí você consegue fazer com que as coisas aconteçam com mais facilidade, consegue fazer consegue alcançar aquela estabilidade financeira. Então, corretor iniciante, agora que você entendeu que você tem que criar uma rotina, que você vai receber pelos seus resultados, agora é o momento de você definir o seu objetivo. Então, você precisa definir uma meta mensal, uma meta anual. Então, você precisa saber aonde você quer chegar mensalmente, qual resultado você quer alcançar, qual renda você precisa ter mensalmente. Então, para isso, você precisa deixar isso muito bem definido, muito bem esclarecido. Tem uma frase que eu sempre uso, é que se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, se você não tem uma meta, qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, você vai acabar se perdendo e não vai conseguir chegar ao seu objetivo, não vai conseguir alcançar a sua meta. Então, se você tem essa meta, pode acontecer qualquer coisa, você pode dar uma desfocada, mas você vai chegar, você tem um foco, você tem esse objetivo. Então, isso é muito importante para o corretor de imóveis, é ele ter esse objetivo muito claro, muito bem definido, tá? Então, se você quer começar com uma venda no mês, que você está começando agora, está no início, também tem que ser uma meta que você consiga alcançar. Então, inicialmente, comece com uma venda mês. Alcançou essa venda? Pule para 2 vendas ao mês, depois para 3 vendas ao mês. No mínimo, 2 a 3 vendas no mês você consegue, trabalhando com constância. Essa é a média que você vai atingir mensalmente. Claro, os meses que você trabalhar um pouquinho mais, que você se esforçar um pouquinho mais, você vai conseguir ter um resultado muito maior. A partir do momento que você monta a sua carteira de clientes, você vai ter clientes de indicação, vai ter clientes novos, vai ter clientes que estão resolvendo restrição, então acaba virando um volume de vendas automaticamente. Mas por isso que você precisa ter essa constância. Por isso que o primeiro mês é um pouquinho mais difícil, porque esse primeiro mês você não tem clientes, você não tem essa carteira de clientes, você não tem o conhecimento, então se acalme. Porque se você não estiver tranquilo, você vai passar essa ansiedade para o cliente. E o cliente não vai conseguir confiar em você, porque você vai estar tão tenso, tão afobado, querendo passar várias informações, querendo que ele faça uma venda o quanto antes, e ele vai entender que você está pensando só em você, você não está querendo ajudar ele, você não está pensando no problema dele. Você está pensando no seu problema e isso fica muito visível. Então, por isso que o corretor às vezes demora muito para fazer a sua primeira venda, porque ele está preocupado para fazer a venda, ele está ansioso e ele acaba demonstrando isso para o cliente. Então, se acalme, fique tranquilo, respira, define a sua meta, estude um pouquinho mais, siga esses passos que eu vou passar para você. Então, vai facilitar muito a sua vida e você vai conseguir alcançar o mais rápido possível essa venda. Tá? Então, a primeira coisa é definir o objetivo. Então, nosso vídeo se encerra por aqui. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Não esqueça que aqui embaixo tem mais 6 vídeos com os outros passos para você conseguir alcançar a sua venda. Obrigada, um abraço!